primeiramente, agradecer a todos os participantes. Sobre um livro dele, que ele lançou recentemente, que se chama Soluções Elegantes nas Psicoses. E na sexta-feira nós iremos para Belo Horizonte num evento com o professor Antônio Teixeira e Gil Cianini na UFMG. Então, é um ciclo de conferências que faz parte exatamente dessas atividades do Convênio de Pesquisa Internacional sobre a psicose ordinária e o autismo. Bom, é bom lembrar que em 2013, o professor François Salvanhan, que é professor hoje ele esteve aqui na UFSJ, a convite do professor Roberto Sofuati, para a realização de um evento sobre o DSM, na época, chamava Stop DSM, que gerou, inclusive, o Manifesto de São João del Rei, está disponível, né, na internet, se vocês quiserem depois ter contato com esse documento. Foi bem interessante para a discussão sobre a dimensão diagnóstica. Em 2012 também, pouco antes, né, eu tive a oportunidade de estar em Rennes, fazendo meu doutorado sanduíche, professor Maleval, mesmo departamento que o professor Micael trabalha hoje em dia. E para nós é muito importante retomar, né, essa parceria, depois de tanto tempo, e avançar nessa interlocução. Então, esse é um evento restrito, né, por se tratar exatamente de casos clínicos. Então, a gente pede a todo mundo que está presente que lembre-se disso, né, que temos um material clínico aqui que nós estamos trabalhando nos projetos de extensão. Os casos ainda estão em andamento, né? Então, por isso que nós preferimos uma atividade restrita, as pessoas que estão participando do evento, que aí sim será aberto a quem tiver interesse. Alguém quer perguntar mais uma coisa, Roberto, Laura? Então, podemos começar. Vou passar, então, a palavra. A ideia é que os três casos sejam apresentados, né, no primeiro momento, e depois a gente passa a palavra para o Micael. Boa tarde. Está todo mundo escutando? Eu queria comentar uma coisa antes, que eu estava no tempo, daí eu esqueci como fazer um nome gravado. Foi isso. Sério.
consegue entrar no Zoom? Uhum. Deixa eu te passar. Isso tá todo mundo vídeo, né? Eu preciso falar. Aí, só pra ver se pode dar. Pode mandar pra você. Você tem o telefone? Ou eu posso falar pelo seu computador. Mandar pra gente. Porque eu tô sem bateria. Vai durar o tanto que durar. Pode mandar pra mim. O problema é esse. Ou alguém, o Douglas pode colocar o computador dele aqui. Eu preciso passar o link pra ela poder entrar. Ah, passa o link pra ela. Vai mandar pra mim? Mais fácil, né? Silêncio analítico. Pessoal que está online, alguma coisa aqui, já vamos começar, tá bom? Está escutando agora, Maria? Maria Cristina Antunes, Fernanda Borges. Meninos, entrem também. É pra cada um falar no Zoom na hora. Vou mandar no grupo. Pois aí, diga. Já. Pronto. Maria, Fernanda, voltou a funcionar? Ok, obrigado. Sim. Podemos começar, então? Começa. Boa tarde. Para quem não me conhece, Rafael, da do Rio, para quem conhece meu nome também, Rafael. Eu vou fazer a apresentação de um caso, do CAPS, não estudou. E se o áudio não estiver ruim, qualquer coisa, vocês podem me interromper, que eu, se eu estiver falando rápido demais. A gente deu um nome, né, da pessoa que está estudando, obviamente, mas, para isso, eu acho que se o áudio não estiver, é só me de tudo que a gente deu, é a construção de uma fantasia entre aspas, né, pensando fora da Europa, a construção de uma fantasia perfeita, como arranjo possível ao estabelecimento do laço social. O caso chamado James. Então, James, com 41 anos, ele se identifica como um homem branco, cisgênero e heterossexual. Ele foi admitido em primeiro contato na direção social, pela assistente social da época, doutorista. E conforme esse livro se instituiu, o que emerge na narrativa dele, eu vou citar. Ele diz: sou um reativo, já fui preso, eu fazia uso de álcool, cocaína e sentia prazer em fazer maldade a alguns animais. Hoje eu sinto vontade de fazer isso com as pessoas. Sinto raiva da presença da minha mãe e eu sinto vontade de matá-la, sem arrependimentos. Eu fazia uso de cocaína desde os 17 anos e tenho visto vultos e escuto vozes. E não saberia dizer quando começaram. Eu tenho me sentido muito ansioso. James chega à instituição, ao CAPS, e diz ter sido orientado a procurar o serviço por uma tia, que, a propósito, não aparece mais em sua narrativa. Ele traz um desconforto em particular em relação a si mesmo, a saber,
uma vontade de comer carne humana. No primeiro contato, comunica-se com demasiada clareza e menciona para a assistente social que comeria um peito do seu peito ou do seu joelho. Neste primeiro momento, James traz consigo desconforto em relação a essa abolição, que tem sido, conforme ele aponta, difícil de controlar. Confrontada pela escuta, em termos de condução técnica do caso clínico, menciona que, de imediato, a equipe da instituição fora reunida a fim de estudar possibilidades de manejo do caso que, a princípio, capturara modalidades de gozo de ordem extraordinária, e, à vista disso, passível de empecilhos de condução entre acolher o sofrimento trazido por James e de trabalhar a ética da escuta não sujeita a uma ideia de moral sexual civilizada. É precisamente nesse ponto que a clínica psicanalítica, ancorada na ética do desejo, e não estritamente orientada pela sintomatologia desta casuística, que a escuta da narrativa de James se fizera conjecturável. Pondera-se ainda que este caso clínico se projeta deste ponto em diante sob a óptica metapsicológica, cujas deliberações da conduta e da escolha da analista se deram após conversações entre a equipe multidisciplinar envolvida. Tendo sido essas prerrogativas colocadas, a começar propriamente dito pelo primeiro encontro entre James e a analista, eu argumento que houve uma primeira impressão de que ele se sentia desconfortável com a minha entrada na qualidade desse outro que chega. No entanto, em relação ao motivo que eu havia trazido ao serviço, ele, embora parecesse ansioso, trepidando as pernas e cutucando as cutículas das unhas, com um ponto de desconforto e ora um quê de vergonha, ainda que não velada, disse para mim: "Você sabe por que eu tenho vindo aqui?" Ela, ele aponta para ela, para a assistente social, "já te contou?" Em resposta ao que James me pergunta, eu respondo de maneira a estabelecer uma primeira tentativa de escuta. E lhe digo: "Por que você mesmo não me conta? Eu gostaria de te ouvir." Enquanto impressão clínica, noto alguma satisfação, ainda não clara, em falar sobre si, que posteriormente dirá da sua posição de gozo diante da dinâmica envolta nos laços sociais trazidos por ele. Em resposta ao meu posicionamento, ele dera alguma abertura para mim e, após as devidas apresentações, eu faço o movimento de me aproximar dele fisicamente, atuando no setting com meu corpo, e aproximo a minha cadeira do lugar em que ele estava sentado, a fim de quebrar quaisquer possíveis leituras de que eu poderia me amedrontar ou julgá-lo a partir do que eu me dispus a escutar. Parafraseando Sérgio André, eu cito: "Quem quer os fins, quer os meios." Sento-me, pois, de lado para ele, quase à sua frente, de uma maneira um tanto despretensiosa, embora marcando, em certa medida, a tentativa de um acolhimento que não se limitaria à escuta somente, mas ainda que dissesse da minha posição enquanto um corpo também atuante, presente e disposto. Doravante, põe-me a escutá-lo e noto que James ainda parecia um tanto inquieto, olhando para os lados, mexia bastante as pernas e não sustentava muito meu olhar, que eu diluía entre ele e a assistente social que estivera presente nos primeiros atendimentos. O acompanhamento dela nos atendimentos iniciais se justifica pela posição em que ele a coloca enquanto o outro que o acolhera e o escutara primariamente. Na medida em que ele descreve sua narrativa, eu pude perceber uma subtração da atenção em seu corpo, sutil, mas presente. Ele diminui a frequência com que trepida as pernas e, ao mesmo tempo, a que narra pontos que orientariam posteriormente o meu manejo. Ele diz: "Eu vim porque estava com medo. Eu preciso aprender a controlar isso. Eu tenho tido vontade de comer carne humana e está muito difícil de controlar. E vocês precisam me ajudar a controlar isso." É notável que ele carecia de falar sobre, visto que o excesso fora percebido em sua narrativa demasiadamente ininterrupta e simbolicamente tensa de escutar, em função de uma dificuldade de construir, a partir das entrevistas iniciais, uma ordenação temporal. A narrativa continha frases soltas, avançava para um ponto e retornava a outro ponto repetidas vezes. Em um dado momento ele menciona: "Eu sinto alívio nos momentos em que como essa carne. Quando a vontade vem, é tipo um calor dentro de mim, que vai subindo até aqui em cima." Aí ele faz uma certa menção à garganta, assim. "Eu sinto alívio quando como carne. Eu fico mais calmo."
Acerca ainda dessa carne mencionada, ele também me confidencia. Em uma dessas vezes em que senti vontade, eu não queria machucar ninguém, e aprendi umas coisas que me ajudaram. Passei um produto no meu dedo e coloquei em uma sacola plástica por cima, até a pele se soltar. E completa, que após a retirada da pele de um dos dedos da sua mão, me diz: eu consegui acabar com essa vontade, né, que ele pega a pele dos dedos, do próprio dedo e faz uso dela enquanto a necessidade que ele vinha apresentando. E complementa que após a retirada da pele de um dos dedos de sua mão, me diz: eu consegui acabar com essa vontade no momento. Essa coisa que vai subindo dentro de mim e também não fazer mal a ninguém, nem a minha mãe, nem a outra pessoa. E conforme dito por ele, caso se descontrolasse, ele poderia machucar, cortar ou comer alguém e acabaria preso, novamente. Neste primeiro encontro, James se mostra ansioso, embora ao passo que ia dizendo dessa coisa que ele sentia, notei que assim como a carne que ele subtraía dos dedos, a fala endereçada à minha assistente social pudera lhe trazer alguma dimensão de organicidade desse gozo invasivo, deslocado e desmedido. Ancorado pela escuta, que pareceu, salvo o melhor juízo, lhe proporcionar um acolhimento suportável, proponho-me a vê-lo 2 vezes na semana para que ele pudesse me contar mais sobre si, e menciona: espero vê-lo no próximo encontro. Um cumprimento de mão e um até a próxima sessão selaram naquele momento a possibilidade de algo capaz de movimentá-lo e de posicioná-lo diante desse gozo desaparelhado, circunscrito pós meses de escuta para outras vias de satisfação. As sessões que se seguiram trouxeram elementos clínicos fundamentais, de tal forma a contribuir para a leitura do caso a partir de uma lógica diagnóstica diferenciada, culminando em uma posição mais acertada no que tangia aquele momento, né, a escuta que eu estava oferecendo para ele. Menciono a primeira cena em que James traz pela primeira vez a figura da cocotinha. Eu me lembro da primeira vez que eu matei uma cocotinha. Eu quebrei o pescoço dela e aquela imagem do sangue e da cocotinha morta ficou em minha cabeça. Eu achei bonito aquele vermelho ali. E complementa dizendo que tinha 8 anos naquela época. Ele não costuma se localizar acertadamente com datas e dias. No entanto, ele menciona a cidade com alguma nota de convicção. James traz uma cena, ele diz para mim dessa mesma cena: eu as matava e gostava disso. Uma delas, eu amarrei em uma sacola de plástico e ela estava viva, e eu atirei ela no rio. Tem essa outra que eu arranquei o pescoço e hoje eu converso com uma delas, e que algumas vezes ela até me faz rir. Às vezes, também escuto outras vozes, para além dessa voz da cocotinha, que começa com um zumbido e elas me dizem coisas como: vai lá, usa de novo. Quando ele fala usa de novo, ele está se referindo ao uso de substâncias, que no caso dele era cocaína. Ou faça isso, ou faça aquilo. A cocotinha dizendo para ele: faça isso, faça aquilo. E eu me sinto, ele dizendo para mim, né? Eu me sinto angustiado quando eu ouço essas vozes. Eu durmo, na época que ele fez esse relato, ele dormia com um facão debaixo do travesseiro, porque ele tinha medo de que alguém estivesse observando. Eventualmente, James traz menções a essa cocota com quem ele diz conversar, abre aspas. Às vezes, ela também me diz para fazer algumas coisas, como ir embora do CAPS quando eu não me sinto confortável com o que dizem para mim. Quando me sinto incomodado, ela é uma companheira, que também me acalenta, que me faz companhia quando eu me sinto sozinho e com medo. Então, eu faço um movimento de chamada, fecha aspas. Ao longo do processo de escuta clínica, James faz alusão àquela sensação já descrita por ele, aquele calor interior que emerge dentro do próprio corpo. Esclarece ter se sentido desconfortável e amedrontado. Observo que James está às voltas com essa vontade que vaza e que ainda não havíamos encontrado algum contorno possível. Em uma das escutas que se seguiram ao processo de secretariar as questões alienantes e à tentativa de subtrair um quanto esse sofrimento, James me descreve uma situação em que tivera a possibilidade de se satisfazer. Abre aspas. Um colega, sabendo que eu já tinha sido preso e sabendo quem eu era, de que eu sou perigoso, que eu já estive preso, se você perguntar em qualquer boca de fumo, eles sabem quem eu sou. Esse mesmo colega tira onda e ele disse que havia dado cabo de um dos chefes do tráfico aqui da região. Me contou onde ele e os colegas isolaram o corpo. Eu fui até lá conferir. Talvez poderia pegar algo. Fecha aspas. Ele diz que havia comido parte
do joelho, né, dessa pessoa em uma das conversas com o assistente social. No entanto, traz para mim, em relação a essa cena, que teria chegado ao local e o corpo já estava em decomposição avançada. Não fica muito claro para mim quais são as cenas que ele havia performado, o que ele deveria feito, mas também não é sobre isso, né? Não se trata disso. A assistente social que vinha acompanhando as sessões, até certo ponto, em uma das reuniões que fazíamos, traz uma análise importantíssima acerca deste primeiro episódio, que James também havia descrito para ela, no entanto, com uma narrativa outra. Ele diz para a assistente: não foi qualquer pessoa, ele se vangloria e complementa. Eu comi o joelho desse corpo, de uma pessoa importante para o tráfico. Eu não precisava comer o corpo todo. Só um pedaço já me bastava. Ao considerar esses dizeres, o assistente social afirma veemente que nas oportunidades que tivera de escutar James, ele precisava trazer algo que fosse grandioso. Algo que o diferenciasse enquanto sujeito que fosse diferenciado. Há algo, pensou eu enquanto analista, de uma posição de satisfação em se sentir algo mais do que esse outro que o norteia, ainda que em análise ele diga: eu estou com alguns problemas, eu vim para cá porque eu estou com essa mesma vontade, que conforme ele dizia, quando saciada, servia para aliviar, e ainda que fosse um pedacinho. Outra cena é trazida por ele, abre aspas. Quando eu fiz uma cirurgia para retirada dessa pele, abaixo do meu olho, e aí ele faz assim para mim, ele tinha uma questão com esse corpo, né, deslocado, aí ele fica puxando a pele e mostrando. Então, quando eu fiz uma cirurgia para a retirada desta pele abaixo do olho, eu pensei em pedir ao médico que me desse aquilo que tinha retirado. Ele menciona essa cena em que tivera essa oportunidade e que era algo que poderia ter feito, já que não iria machucar ninguém e poderia se satisfazer. Embora essa questão de não machucar ninguém surja ao longo das escutas, James, por vezes, menciona ter pensado, abre aspas, quem não poderia comer que não sentiriam falta? E parece ter-lhe ocorrido considerar prostitutas como candidatas, para que ele pudesse se satisfazer, ou ainda pessoas em situação de rua. Não pude deixar de notar uma certa aversão a essas mulheres, as prostitutas, em específico, e que ele confirma após, em uma de suas falas, dizer que desconfiava que a mãe já tinha sido uma mulher da vida. E esse imbróglio que vai aparecer com a mãe, a quem eu chamo de Dona A, fora paulatinamente compreendido por mim, pelo supervisor do caso, após uma conversa que eu fui escutar essa mãe. Diante do que for possível a partir do contato com Dona A, pude compreender a leitura que ela tinha da relação estabelecida com o próprio filho. Algo que tangenciava uma espécie de coexistência. Algo que dizia de uma relação tanto fusionada. Dizia que, em alguma medida, eu diria que em alguma medida quase incestuosa, tendo em vista que, na época da escuta, ele ainda dormia com a mãe, e que, em algumas ocasiões, ele pedia para dormir com ela, principalmente quando ele se sentia ameaçado. Uma ambiguidade. Ele traz que é mais difícil lidar com o que o outro pensa dele do que com o fato de a mãe gritar com ele. Ele diz: odeio quando gritam comigo, e menciona: eu abaixo a cabeça até que eu explodo e fico querendo fazer coisas ruins, com pessoas ou com animais. Fecha aspas. Em alguns momentos, traz as falas dessa mãe que diz, abre aspas, a mãe diz para ele: você não matou a agiota, você não matou nenhum traficante, seu cheirador de pó, e agora você virou viado. Fecha aspas. Ela aponta posições em que a masculinidade de James é colocada em xeque, seja pela posição enquanto não traficante ou pela posição enquanto homem que não se relaciona com mulheres. James afirma reiteradamente não se tratar de ser viado, mas se tratar da dificuldade de se aproximar daquelas que lhe chamam a atenção, e afirma: olha, não é porque eu tenho essas coisas que eu não quero uma mulher, mas eu tenho medo de assustá-las. Noto que, a pensar nos contextos em que essas falas maternas emergem, há coincidências com os momentos em que James não consegue sair de casa sozinho ou quando se mantém recluso. Menciona que fazia o movimento de sair sozinho quando trabalhava em uma funerária, cuidando de corpos, limpando, preparando para que fossem sepultados. Ele diz: foi o trabalho que eu mais gostei. Eu também trabalhei construindo móveis, mas eu gostava mais da funerária, porque era calma. As questões trazidas por James, que atravessam a relação dele com essa mãe, aparecem repetidas vezes nos atendimentos que se seguem. Na tentativa de subtrair um pouco a presença da mãe que o invade, e paradoxalmente também o organiza e o amarra em momentos de angústia, escutá-la e incluí-la
ao chegar e ao sair do serviço, dera a ela um lugar no tratamento, e, como conseguinte, apaziguou o movimento ao que pareceu dela rivalizar comigo enquanto analista de James. Então eu chegava, dava um bom dia, perguntava como é que ela estava, elogiava o cabelo. Aí quando ela começava a falar muito, eu ainda peguei. Aí a mesma coisa eu fazia no final. Então ela estava no movimento de tentar rivalizar um pouco comigo, talvez pela posição que eu estava ocupando naquele momento. A condução clínica em que pude me amparar neste trato com a mãe, no que diz respeito ao próprio James, foram sustentados por elementos que ele mesmo trouxera quando dizia de Dona Ana. Deslocada dessa posição invasiva, e que eu desloquei ela um pouco dessa posição invasiva na conversa com ele, e orientada para o reconhecimento de que ela fazia tudo por ele. E ao falar dela, ele traz uma leitura de que por ela estar velha, né, a gente trabalha nisso, ele precisaria cuidar dela. E ele diz para mim, somos só nós dois. Em uma lógica em que a mãe é lida enquanto adoecida, e portanto alguém que precisa dele, aposto nessa posição que o organiza naquele de quem resolve, né, daquele que é o homem da casa, este de quem a mãe precisa. E James, ao que parece, se amarra neste lugar de organizador, aquele que resolve. Os atendimentos posteriores auxiliam na subtração do excesso que vazava na relação sustentada pelos dois, e em várias ocasiões, arraigada no caos, sem quaisquer separação entre eles. E o último ponto que eu, enquanto analista de James, gostaria de colocar acerca dos elementos daquele corpo que se estranha a si mesmo, diz os achados clínicos dessa casuística e remontam a algo singular no que concerne aos elementos que James tenta tecer. Surge algo em contraponto a essas amarrações. Uma das questões que ele trouxera, as lentes que ele coloca no dente, ele colocou lentes no dente, ele fez cirurgia nos olhos, né, que indica esse corpo que para ele estava desaparelhado, com esse gozo desorganizado. Então, que ele chega a me mostrar as lentes, algumas delas soltam ao longo do treinamento, e às vezes ele desmarca para poder ir colocar essas lentes novamente. Então, as lentes que ele colocaram nos dentes, o incômodo com essa pele que ele menciona abaixo dos olhos, o cheiro de algo podre que ele sentia durante semanas em torno de si, e o cuidado que ele demonstra com a limpeza das roupas que utilizava. Ele diz também de um cheiro de chulé que ele reclamava nos tênis dele. Então, que ele doa esses tênis que estavam novos, achando que eles estavam com cheiro de chulé. Ele diz isso para mim. Essas colocações trazidas por ele denunciam esse corpo desaparelhado em que circulam pulsões e que não se percebem quanto um. Há um impulso ao que é da ordem do feminino, não em relação à orientação sexual, como é sabido, mas este corpo que se estranha em relação às posições assumidas quanto à satisfação do próprio gozo. Vez ou outra, traz questões em que a aparência incomoda, as lentes no dente que soltam, o peso que oscila e o fato de se sentir sobrepeso, ou ainda sobre essa mesma pele que, segundo ele, lhe sobra no rosto. Em um momento, realiza uma comparação com o intuito de, segundo ele, explicar como tem se sentido. Menciona que a escuta o faz muito bem e que ele se sente bem durante os atendimentos. Para além disso, ele também menciona que quando em escuta clínica, para ele, é semelhante a um caminhão carregado de areia. Então, ele diz que quando ele está na escuta, ele está no CAPS, ele diz que ele se sente como um caminhão carregado de areia. Abre aspas. Eu me sinto como um caminhão carregado e que despeja tudo quando eu chego aqui. Se eu pudesse, eu viria todos os dias. Fecha aspas. Desde então, estabelecida a transferência com a analista, Davis tem trabalhado questões mais triviais, no entanto, o organizaram diante do laço social. A questão que emergia acerca da carne humana não mais aparece e desloca-se para outras afetações. E, portanto, a condução tem se orientado em mediar as demandas que surgem na tentativa de estabelecer laços que estejam para além das relações já experimentadas por ele. A posição dele diante da satisfação permanece em deslocamento, sendo esse deslocamento sádico. No entanto, subtrair esse significado de modos outros. No atual momento, James conseguiu uma vaga de emprego em uma empresa cuja função tangencia corroborar algo na construção. Ele trabalha com as mãos. Né? Quando ele trabalhava na funerária, ele cuidava dos corpos. Ele trabalhava fazendo móveis, então tem esse movimento de trabalhar com as mãos. Assim. Então, no atual momento, James conseguiu uma vaga de emprego em uma empresa cuja função tangencia corroborar com o setor de construção e tem trabalhado de segunda a sábado. Eu me coloquei à disposição para vê-lo quando for possível, e ele tem se mantido de forma assídua, né, nos cuidados referentes à administração medicamentosa, que ele faz uma administração no CAPS, né, via oral e venosa, e ele tem se mantido bem assíduo em relação a isso.
nos cuidados referentes de administração medicamentosa usados no Centro de Atenção Psicossocial, que ele chegou, né, há mais ou menos um ano atrás. Então, esse é só um resumo, eu tentei captar, assim, os apontamentos clínicos que mais apareceram no caso clínico, né, e como que foi esse processo de escuta, tentei dar uma organizada, mas qualquer dúvida do processo todo, eu perguntar, que vai ficar claro. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago, estou no 10º período aqui do curso. Eu trouxe um caso clínico da clínica do autismo, supervisionado pela professora Glaucia. Bom, no presente caso clínico, o acompanhamento psicológico de Caio, atualmente com 16 anos e 16 no serviço de psicologia aplicada. Trata-se de uma trajetória de 9 anos de acompanhamento, marcada por significativos transtornos, as quais se evidencia com ativos psíquicos para lidar com os impasses do desenvolvimento, particularmente no que se refere à construção subjetiva e ao enfrentamento de adversidades. Bom, Kai iniciou o tratamento aos 7 anos, encaminhado pela escola devido a queixas comportamentais de desatenção e agitação. Desde o início, observou-se que suas dificuldades estavam profundamente articuladas a uma dinâmica familiar conflituosa, caracterizada por tensões conjugais e uma relação de alienação psíquica ao desejo materno. O psicodiagnóstico inicial revelou uma criança com desenvolvimento ativo, apresentando atrasos psicomotores, seletividade alimentar acentuada e entraves significativos na socialização. Nas sessões iniciais de atendimento, aos 7 anos, Kai demonstrava comportamentos impulsivos e invasivos nas interações lúdicas, frequentemente assumindo uma postura de comando nas brincadeiras, muitas vezes desconsiderando a relação com o outro. Apesar disso, era capaz de sustentar diálogos e interagir com a dupla de terapeutas de maneira consistente. Na fase de 8 e 9 anos, Kai era descrito pela mãe como um, entre aspas, mini-adulto, dada sua fluência de leitura, facilidade com a matemática e capacidade de analisar filmes e animes com notável profundidade. No setting terapêutico, contudo, suas dificuldades de socialização tornavam-se evidentes por meio de uma relação peculiar com as regras. Ele as subvertia constantemente, criando novas normas que garantissem a sua vitória. Sua dificuldade e frustração manifestava-se no emblemático lema, entre aspas, eu não perco, acompanhado pela construção de habilidades imaginárias que preservavam a sua onipotência. Eram raios lasers e bombas que apareciam em volta dele, impedindo a aproximação do outro. Todos esses reforços de defesa deixavam marcada uma necessidade de se proteger e também de controlar o outro, uma vez que, com tantas defesas, o terapeuta não conseguia se aproximar dele. Essa necessidade de controle chegou ao ápice quando, em meio a uma brincadeira, autodenominou-se Deus, atribuindo a esse significante um peso singular em sua economia psíquica e revelando, através do jogo, uma estratégia defensiva frente ao contorno do real e ao desafio do laço social. Essa passagem é, de fato, crucial e toca no cerne de uma das maiores dificuldades no diagnóstico diferencial do autismo, especialmente na infância. A afirmação eu não perco e a autoproclamação de Deus, como Deus, durante o brincar, não ilustram primariamente os critérios clássicos do autismo. Pelo contrário, elas dificultam a hipótese pura e simples e nos obrigam a um exercício de diagnóstico diferencial. Enquanto o autismo se caracteriza por déficit na comunicação e na interação social, por padrões restritos e repetitivos de comportamento, o que vemos aqui com Caio é que ele não está alheio ao outro, ele está profundamente engajado em uma competição. O problema não é a falta de interesse, mas a natureza onipotente e não recíproca desse engajamento. A criação de regras, habilidades imaginárias e personagens divinos falam de uma capacidade simbólica sofisticada. A defesa onipotente, eu sou Deus, eu não perco, eu não posso perder, é um mecanismo psíquico para se proteger um eu, que se experimenta como frágil e ameaçado de fragmentação. A perda, nesse contexto, não é apenas uma frustração, mas uma ameaça ao próprio eu. Em outro momento, ele deparou-se com um espelho presente no set, demonstrando estranhamento diante da própria imagem refletida. Verbalizou, então, que aquele reflexo
entre aspas, não maternidade, sugerindo uma dificuldade relacionada à constituição da imagem corporal. Em uma sessão posterior, no contexto de uma brincadeira de duelo de espadas, voltou a olhar-se no espelho e afirmou que agora seriam, entre aspas, dois Caios na luta, ele e seu duplo aliado, enfrentando o analista em desvantagem, 2 contra 1. Esse duplo sempre emergia como recurso psíquico diante da iminência da perda, manifestando-se como borda frente ao gozo altístico. Era, portanto, uma tentativa de estabelecer uma relação com o outro, uma saída singular frente ao isolamento autístico. Relevante destacarmos nessa passagem que o primeiro contato de Caio com o espelho é de estranhamento e recusa. Ele não se identifica com a imagem, ele a desautoriza. Isso sugere uma fratura na constituição da imagem corporal, um indicativo de que a interação do corpo próprio, enquanto uma unidade, não se consolidou de maneira estável. A imagem no espelho é vivida como um outro estranho, não como ele mesmo. Interessante apontar a transformação por Caio desse estranho em um aliado. O que era inicialmente uma desconexão ameaçadora torna-se na brincadeira do duelo uma solução. Os dois Cais não é uma dissociação patológica no sentido clássico, mas uma criação ativa de um duplo imaginário. O duplo funciona como um filtro, um intermediário. Ele não lida diretamente com o terapeuta, ele lida através do duplo. O período compreendido entre 2021 e 2022, quando Caio possuía entre 11 e 12 anos de idade, representou uma fase significativa de transição e reorganização em seu processo terapêutico. Inicialmente, o contexto pandêmico impôs a modalidade remota de atendimento, demandando uma adaptação tanto do setting quanto das ferramentas clínicas. O eixo central do trabalho nessa etapa constitui o desafio da promoção de um movimento em direção à autonomia. Evidenciou-se uma dinâmica relacional de caráter funcional entre Caio e sua mãe, manifestada em arranjos cotidianos como compartilhamento de cama, enquanto o pai ocupava um lugar periférico e distante. Paralelamente ao trabalho com a criança, o início do processo terapêutico individual da mãe e a abordagem das questões conjugais em atendimentos familiares criaram um contexto propício para que Caio pudesse iniciar um lento, porém fundamental processo de diferenciação do outro. Com o retorno gradual das atividades presenciais, foi necessária uma reestruturação do ambiente terapêutico, que se orientou para uma abordagem mais centrada na corporeidade. Nessa época, com tônus hipotônico e dificuldade para sustentar uma postura ereta, foram implementadas intervenções corporais estratégicas. As sessões passaram a ocorrer sentados no chão, de modo a favorecer a construção da sustentação corporal e o contato com os próprios limites físicos. A prática de Taekwondo se mostrou fundamental para a estruturação tônica. O trabalho com limites corporais e a internalização de regras, além de proporcionar um campo estruturado para a socialização. De modo complementar, o interesse de Caio pela guitarra abriu uma via privilegiada para a expressão criativa e emocional, ampliando seu repertório de comunicação não verbal. Outra frente de progresso importante foi a significativa expansão de seu interesse alimentar, com a introdução de novos alimentos, o que simbolizou uma maior abertura ao novo e uma flexibilização de suas rigidezes anteriores. Um marco clínico decisivo nessa fase foi a inserção de um segundo estagiário no set. Esta manobra técnica, ao introduzir um terceiro na relação transferencial, criou um campo dinâmico propício para a experimentação da alteridade. A presença desse novo elemento permitiu a Caio vivenciar diferentes posições subjetivas e trabalhar as triangulações relacionais de modo mais concreto, fomentando o desenvolvimento de recursos psíquicos para lidar com a complexidade inerente aos laços sociais. Desse modo, o período foi marcado por uma clínica que, ancorada no corpo e na relação, buscou favorecer a Caio suportes necessários para a construção de sua autonomia e para enfrentamento dos impasses próprios de sua estruturação subjetiva. Cabe ressaltar que as questões relacionadas à rigidez diante das regras e a dificuldade em lidar com as perdas permanecem como elementos recorrentes das brincadeiras. Tais aspectos foram continuamente explorados em suas diferentes possibilidades, visando a ampliação dos recursos psíquicos de Caio para enfrentar frustrações e limites impostos pela relação com o outro. No dia 1º de setembro de 2023, quando Caio estava com 14, 15 anos, os terapeutas conversaram com o pai, em um momento em que o casal passava por um processo de separação devido a problemas conjugais. Segundo o relato paterno, o filho ouvia as brigas do casal e gritava, entre aspas, parem de brigar. Para Caio, a causa da separação se configurou como, entre aspas, não dito, afetando-o diretamente. O pai relata ter um bom relacionamento
com o filho, mas não é muito presente em sua vida, justificando que, entre aspas, ele precisa aprender a se virar sozinho, pois vai crescer e não terá os pais pela vida toda. Durante a entrevista, foi possível perceber o quanto o pai estava afetado pela situação. Foi então indicado que ele iniciasse um processo terapêutico para ajudá-lo a atravessar esse momento difícil. No entanto, 23 dias após essa conversa com o terapeuta, no dia 24 de setembro de 2023, o pai comete suicídio. Após o falecimento do pai, os analistas ouviram o relato da mãe de Caio. Ela detalhou o relacionamento conjugal, marcado por ciúmes intensos, brigas e inseguranças. Ao dar a notícia a Caio, a mãe foi direta, informando sobre o suicídio. O menino então reagiu com a frase, entre aspas, ele me prometeu que não ia fazer isso, e nunca descumpriu uma promessa. Posteriormente, ao informar os avós, a mãe optou por dizer que a morte foi por infarto. Caio, ao ouvir essa versão, expressou alívio, dizendo que aquela informação, entre aspas, tinha tirado um peso de seu coração. Diante disso, a mãe decidiu não desmentir. Na sessão após a morte do pai, antes de entrar na sala de atendimento, ele disse para o terapeuta, entre aspas, não tenho nada para falar. Ao entrar no set, ele coloca um trecho da música End of the Night. Essa música diz o seguinte, eu nunca tive um pai presente para mim, e eu nunca entendi por que você me abandonou. O mundo sobrenatural um dia apareceu, e assim, foi nesse momento que a ordem me recrutou. Você nunca agiu como meu pai, mas hoje vejo que no fim de tudo só queria me proteger. Meu pai nunca deixou ninguém para trás, protegeu a todos nós. A sua morte fez eu amadurecer. A escolha dessa música na sessão é um material riquíssimo. Ela funciona como uma forma simbólica através do qual Caio pode expressar sentimentos que seriam demasiado dolorosos para dizer com as suas próprias palavras. Em fevereiro de 2025, Caio iniciou as sessões com um novo terapeuta, no caso eu. Nas sessões iniciais, compartilhou gestos musicais, mencionando bandas de rock de sua preferência. Em uma delas usava uma camiseta do Guns N' Roses, que, segundo disse, pertencia a seu pai. Ainda nas sessões iniciais, Caio introduziu um jogo de duelos que variavam entre combates corpo a corpo e outros com armas e poderes. O mais significativo era o saber fazer que ele desenvolvia com o corpo simbolicamente despedaçado, consequência desses embates. Como as lutas só terminavam com a morte do oponente, Caio persistia mesmo ferido ou mutilado. Antes ele se protegia com artifícios imaginários complexos e invencíveis, mas ao ser confrontado pelo analista sobre a impossibilidade dessa invencibilidade, ele começou a ceder. Essa mudança foi marcada pelo uso de armaduras de proteção, tão sofisticada quanto as suas, fornecidas pelo analista, que representavam as marcas e perdas inevitáveis da relação com o outro. A música utilizada por Caio como som de fundo está presente nas sessões com o objetivo de atenuar a interação direta. Ela surge principalmente quando temas delicados emergem na associação livre. Se o analista é percebido como invasivo, o próprio Caio sugere, entre aspas, relaxa, só escuta a música. O repertório varia entre canções suaves em inglês e trilhas de anime do Cavaleiro Zodíaco, cujas letras abordam o tema sobre inspiração e força. Caio traz vários jogos online em seu celular, sempre de ataque ao outro. Destaca um jogo de guerra entre aldeias, em que uma aldeia vencedora tomava a outra como parte. O analista pontua, entre aspas, parece que há uma invasão do outro. Um acaba perdendo e cedendo uma parte ao outro. Mas depois fica tudo bem, né? Amarrando essa perda inerente à interação com o outro. Ainda sobre esse jogo, ele se diz como, entre aspas, Deus, porque conseguia controlar tudo no jogo, mas ele mesmo ressalta, entre aspas, só no jogo. Recentemente, Kai começou a trazer histórias longas, construídas com a ajuda da inteligência artificial, com densas descrições. Ele se dedica por sessões inteiras a explicá-las. Essas tramas destaca-se uma história que mostra o incômodo de um filho com um novo namorado de sua mãe, o que nos demonstra que é uma forma de Kai dizer sobre o que ele está vivenciando. Em uma dessas histórias, ele relata uma disputa de dois grupos, de homens que têm questões com mulheres e, de outro lado, mulheres que têm questões com homens. Nessa história, ele narra como um personagem masculino e esse personagem consegue sobreviver nessa luta e continua seguindo um caminho em que se depara com o corpo de uma mulher sem vida. E ele diz, entre aspas, ele fez aquilo com esse corpo. E continua o relato.
O terapeuta pergunta: fez aquilo o quê? Ele responde, entre aspas, sexo. É possível pensar uma relação que só é possível com um outro sem vida, que não é invasiva? Em outra história, Caio traz um jeito muito peculiar e entusiasmado sobre uma trama que está em construção. Trata-se de uma história que se inicia na escola e continua na universidade, na qual os alunos participam de um torneio de jogos entre várias escolas. Os jogos são estruturados de forma muito específica, com poderes de ataques referenciados pelos jogos eletrônicos que Caio costuma jogar, mas com complexos poderes e formas de ataque. No contexto de jogo, aparece o encontro com outro sexo e o enamoramento de um menino chamado Soru por uma menina chamada Athena. Rechaçado, Soru encontra Athena na universidade, mas ela não o reconhece pela grande mudança na aparência, mas se tornam amigos. Recentemente, em uma conversa com a mãe, Kai está desmotivado na escola, pois estuda em uma turma na qual a maioria dos alunos estão desinteressados e acaba atrapalhando o andamento das aulas, o que o deixa impaciente. Kai já trouxe sobre esse incômodo nas sessões, dizendo que em alguns momentos se ausenta das aulas, vai até a biblioteca e anda pelos corredores da escola. Vale destacar que nas sessões, Kai tem uma boa interação com o analista, o inclui nos jogos, por vezes ensinando, sempre jogando juntos e respeitando a vez do outro. Ele discorre por um bom tempo durante as sessões sobre a lógica de funcionamento desses jogos, sustentando um diálogo grande, com boa articulação simbólica, fazendo uso de metáforas, mas que ao final da sessão fica evidente o quanto isso às vezes se torna cansativo, precisando de um respiro. Ele acaba pedindo para usar o banheiro. Nesse momento, a direção dos tratamentos tem ajudado a construir uma ilha de competência, formada por seus interesses específicos, pensando em possibilidades após o fim dos estudos escolares. Kai apresenta dificuldade para pensar nesses estudos posteriores, ao não saber que se apresenta não como ignorância, mas como forma de defesa frente ao desejo do outro. Visto a sua facilidade com a matemática e seu interesse pela tecnologia, seguimos em direção a esses interesses no sentido de ampliar sua borda protetora. Destaque-se também as produções escritas, apresentando-se como um saber fazer diante daquilo que o afeta, uma saída frente à invasão do outro. Uma questão que fica para nós é de como promover o tratamento de Caio, tendo em vista seu saber fazer com as suas derrotas nos jogos e nas encenações, poder ser utilizado como uma ferramenta clínica para o alargamento da borda e a construção do laço social. Tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Eu sou o Gabriel e eu vou relatar aqui um caso que eu atendi no SPA por quase 2 anos. É, Eu nomeei ele de Vitor Vitória. São dois pseudônimos para a mesma pessoa, já que trata de uma pessoa que está se havendo com a sua identidade de gênero. Sou Vitor, sou Vitória, enfim. Mas quem chegou foi o Vitor, com 19 anos, irmão de um sujeito autista que é atendido aqui no SPA, e por isso nós recebemos esse paciente no estágio de atendimento a familiares de autistas. Ele relata uma forte angústia, ansiedade, pensamentos depressivos que já levaram ele até mesmo a se cortar e a tentar o suicídio. Quando questionado sobre esse sofrimento, ele começa a contar a sua história a partir de uma cena de abuso sexual que diz ter sofrido na infância, aos 4, 5 anos, de um primo pouco anos mais velho.
Ele diz sentir desde então uma atração sexual muito forte por esse primo. E no seu entendimento, esse abuso havia lhe impulsionado a homossexualidade e a transexualidade desde a infância. Essas conclusões são do próprio paciente e, por mais que não sejam politicamente corretas, são importantes para entendermos como que se estrutura a psique desse sujeito. O Vitor chega aqui depois de ter passado por um processo de destransição, ou seja, por alguns meses se transicionou para o gênero feminino, assumiu o nome de Vitória, tomou hormônios femininos sem acompanhamento médico, mudou suas roupas, maquiagens, enfim, foi Vitória. Depois diz ter encontrado Jesus e mudado de vida, abandonando não só a transição, como parando de se relacionar com homens e voltando a frequentar a igreja assiduamente. Esse é um outro fator muito importante para esse caso, que é a criação evangélica muito forte desse paciente. Aqui nós vamos utilizar os pronomes respeitando a jornada do paciente. Ele, quando ele prefere ele, e ela, quando ela prefere ela. Como quem chegou aqui foi o Vitor, começamos com ele. Vitor nomeia todo esse período com experimentações de gênero e de sexualidade como uma aprovação. Ele diz ter recebido uma profecia quando ele nasceu. O pastor disse que ou ele seria um homem de vida reta, pai, marido, que honraria o Senhor, ou ele teria provações que lhe fariam cair no mundo do pecado, do crime, da violência, da prostituição e da transexualidade. Ele coloca, então, dois caminhos muito fixos e opostos aos quais ele estaria fadado por uma profecia: a transexualidade ou ser um homem de Deus. Quando ele abdica da transexualidade, ele idealiza um futuro de felicidade, onde ele já atingiu essa vida como pai biológico dos filhos de uma mulher, casado, que honra a Deus, que trabalha como engenheiro, pois foi essa a profissão que Deus lhe disse que ele tinha que realizar, para receber muitas riquezas. Esses planos de Deus para ele eram inquestionáveis, comunicados a ele como alguém que tinha o dom de ouvir a Deus e até mesmo o dom de dar profecias. Então, esses dois caminhos que o Vitor coloca marcam duas formas de lidar com a satisfação. Em uma, ele posterga e coloca infinitos impedimentos para sua satisfação. Então, ele quer uma esposa, mas só quer namorar depois da faculdade. Ele diz ter encontrado a sua prometida na igreja, mas ela namora outro cara. Ele quer fazer engenharia, mas eventualmente ele admite que ele nem gosta desse curso, ele não gosta de matemática. Ele nem mesmo se inscreve no SISU. No outro caminho da transexualidade, é marcado por um imediatismo da satisfação. É como se a Vitória não fosse capaz de renunciar a qualquer prazer. Ser transexual vira sinônimo de usar drogas, de parar de estudar, de se prostituir, de se render a impulsos violentos. É como se sair do caminho de Deus abrisse a porta para sair tudo que ela considera desejável. Uma cena muito marcante que ela traz de antes dela começar a análise aqui, como uma mulher trans, ela teve uma briga na rua e ela disse que tinha uma faca na mão e que ela ia esfaquear essa pessoa e ela sente a mão de Deus segurando o braço dela para ela não fazer isso. Então, a violência, o sexo, a transexualidade, as drogas, todos esses significantes vêm juntos e misturados juntos no discurso dela. E Deus é aquilo que barra tudo, que segura tudo e não deixa nada sair. Vitor descreveu a transexualidade como um método astuto pelo qual o inimigo tentou me tirar do caminho do bem. E quem é o inimigo? Vitor diz que o inimigo é algo muito real, que ele consegue enxergar e sentir, mas outras pessoas não. Ele diz ter visto o inimigo recentemente na rua, em um lugar frequentado por usuários de drogas, e que essa figura perseguiu ele pela rua até dentro de sua casa, e que só foi embora quando ele foi para a igreja e rezou para isso acontecer. Ele relata também ter sonhos onde ele vê e escuta Satanás. E Satanás, para ele, tem um rosto muito específico, que é o rosto de um homem muito feio, muito deformado, que uma vez ele viu na rua, olhando para uma mulher com cara de desejo. Desde esse dia, ele tinha sonhos nos quais ele era estuprado por esse homem. Ele tinha muito medo desses sonhos acontecerem. Afinal de contas, ele diz que é um profeta e que o que ele sonha acontece. Um dia, antes de chegar no SPA, quando ela tinha se transicionado e era Vitória, ela estava na rua e ela viu esse homem e sentiu que precisava ir para casa. Chegando lá, o pai dela, que é separado da mãe há muitos anos e tem uma relação meio ausente com a família, estava visitando. E ela viu Satanás no rosto desse pai. Ao mesmo tempo, ela viu a mãe dela ficando roxa na frente dela e passando mal. Então ela lidou com isso, mais uma vez, indo na igreja para rezar para isso passar.
Nesse momento, ela percebeu que ela tinha que mudar de vida e abandonar a transexualidade. Perante uma construção sintomática tão delicada e tão invasiva para o paciente, com alucinações, delírios, a minha escuta precisou ser muito atenta aos limites desse paciente, de cada angústia e o que ela denunciava de insuportável. A hipótese diagnóstica da psicose foi tomando força na medida que esses fenômenos elementares, alucinações, delírios, foram aparecendo mais fortemente, em várias situações, e também na forma como eles moldavam as certezas do paciente, que pareciam irremovíveis. Mas essa hipótese não foi tomada apenas pelo sintoma. Inclusive, nós mantemos a suspeita de um funcionamento neurológico por muito tempo, porque a gente via que o paciente adiava o seu desejo para se manter insatisfeito, denunciava os mestres, seja os mestres da cultura ou até mesmo Deus, já que em certa fase do tratamento ele ficou muito bravo com Deus, porque ele dizia que ele tinha esses desejos só para que não pudesse vivenciá-los e não entendia por quê. Enfim, a gente tentou manter o diagnóstico aberto na medida do possível, até por não ser muito bom se fixar muito, mas de fato, o caso foi marcado pela relação do paciente com um gozo externo que lhe invadia, que era esse gozo divino. Então, ao manejar a relação da analisando com esse real insuportável, foi ficando claro que as intervenções que ressoavam mais eram aquelas na direção de barrar esse gozo externo, de secretariar o alienado em direção a uma suplência, ao invés de equivocar o discurso. Ou seja, abordar o caso como uma psicose ao invés de uma neurose. E na clínica da psicose, algo muito importante é respeitar as criações delirantes do paciente, entender que elas são a resposta possível ali para o insuportável. No entanto, fica claro que no caso de Vitor, essas construções não estavam ainda muito estáveis e consolidadas. O paciente chegou sofrendo muito por essa incapacidade de desejar como líquido. E isso vazava por meio de atos bruscos com grande custo psíquico, físico e social. Ocorreu uma série de vezes de Vitor comprar roupas femininas, perucas e todos os itens de Vitória, o que incluía até mesmo um iPhone, porque a Vitória tirava fotos e postava na internet, então ela precisava de um iPhone. E não sustentar isso por muito tempo e jogar tudo fora, no lixo, no rio ou doar para alguém. E a cada vez que isso se repetia, ele sofria muito. Ele tinha delírios, ele tinha alucinações, ele chegou a se cortar, e esse momento todo da vida dele foi de muita instabilidade. A relação com a família era muito conflituosa, trabalho, escola. Ele chegou a cometer uma tentativa de autoextermínio depois de uma briga com a mãe. Então, essa incapacidade de dar cabo a qualquer satisfação levava Vitor a atos muito truculentos e instabilidade. Toda vez que isso acontecia, ele se deparava com um vazio, nas palavras dele, que fazia ele se revoltar com Deus, ao mesmo tempo que lhe deixava ainda mais agarrado nas profecias e mais culpado por sair desse caminho, o que fazia tudo começar de novo. Na análise foi importante apontar isso, apontar essa repetição, e a partir daí ele percebe que os dois caminhos são uma fuga. Ele consegue nomear que um caminho é a fuga do outro, e vice-versa. Foi importante apontar isso para ele, que fugindo aqui e fugindo ali, mas sempre fazendo a mesma coisa, ele não dava para frente. Mas o Vitor dizia que todos os dias ele tinha que se matar. Matar a vitória por dentro. E ele continuava fazendo isso por estar à mercê do gozo infinito de um Deus todo-poderoso, que poderia puni-lo a qualquer momento se ele transgredisse. Em certo ponto da análise, ele sonha com Deus, falando para ele o que aconteceria se ele desviasse do caminho certo. Nesse sonho, ele vê uma matéria de jornal anunciando, na data de 19 de junho, quarta-feira, a morte dele. Ou melhor, a morte de Vitória, que tinha sido estuprada, esfaqueada e jogada no rio. Para Vitor, isso foi uma certeza, uma profecia do que aconteceria se saísse do caminho de Deus. Mas com a passagem do tempo, esse sonho acabou dando mais corpo, mais repertório para esse medo de punição, esse medo de invasão do gozo divino. E isso acabou sendo algo positivo. A data, 19 de junho, quarta-feira, veio, passou e nada aconteceu. Ele saiu do caminho, assumiu a identidade de Vitória mais uma vez, não sustentou, mas ainda assim, nada aconteceu. Tudo isso é trazido para a sessão e devidamente apontado. E, ao longo das sessões, eu vou questionando as certezas do paciente. Não o suficiente para quebrar as construções dele e ouvindo sempre os limites, mas o suficiente para essas certezas ficarem um pouco mais permeáveis. Na análise, ele vem toda semana para esvaziar bastante, na palavra dele.
E é um espaço também para ouvir o que há de desejo em si e questionar o que que dá para fazer com isso, na medida que ele suporta. Menos lá longe no impossível e um pouco mais agora. Ele procura tratamento psiquiátrico e começa a seguir isso direitinho pela primeira vez, tomar os remédios. Ele começa a procurar trabalho, a colocar algumas metas um pouco mais próximas de si. Em dado momento, uma elaboração muito importante acontece. E ele diz: acho que pode estar havendo uma dificuldade de comunicação entre eu e as escrituras. As escrituras. A palavra de Deus, antes um sentido totalmente fechado, aparece mais enigmática. Ele conclui que, se na Bíblia tem muita coisa boa, não faz sentido em sua vida só ter coisa ruim. E que talvez ele não tenha entendido totalmente o que Deus quer. Que pode ter algo ali que lhe escapou. Essa elaboração abre espaço para uma existência menos subjugada pelo gozo divino. Não foi uma coincidência, mas o resultado de um processo de análise voltado há muito tempo para ir barrando aos poucos esse gozo que vem de fora e que invade o psicótico, aqui manifestado como Deus ou como inimigo, Satanás. A partir daqui, quem vem nas sessões é a Vitória. E, aos poucos, a Vitória vai tomando toda a vida. Ela começa a ocupar todos os espaços, o trabalho, a família. No início, ela só anda na rua. Depois, ela consegue andar de dia também. Primeiro, ela sofre muito com o olhar do outro. O olhar dos homens, que eram de desejo ou de repulsa, o olhar das mulheres, que vê como inveja. Inicialmente, ela se incomoda muito com esse olhar. Eventualmente, consegue elaborar que tem uma parte dela que gosta, que quer ser olhada, que quer ser vista e desejada. Até mesmo o assédio, que devo lembrar, foi a primeira coisa que ela trouxe na primeira sessão, muda de lugar quando a Vitória se sentava perante a mim. Para Vitor, as marcas do abuso só causam sofrimento. Já Vitória consegue lidar com isso, convidando o olhar dos homens e enxergando algum poder que há nisso. Poder de conseguir dinheiro, poder de conseguir afeto. Ela percebe o prazer que sente nisso, inclusive na capacidade de explorar sexualmente a submissão, assim como trocar de posições às vezes, não se satisfazendo sempre da mesma forma. Inclusive, quando volta a se prostituir, diz que faz isso pois estava cansada de que as pessoas só olhassem para ela com intenções sexuais. E que, se prostituindo, pelo menos estava ganhando alguma coisa com isso. Assim, as mazelas sociais, como o preconceito e a objetificação, ainda são sentidas. Ela reclama que a mulher trans na cidade social é sempre vista com atração ou repúdio. Ou querem usá-las para sexo, ou as desprezam. Mas ela consegue dar a isso algum lugar, se posicionar de modo que tira algo dessa relação com o outro, e não apenas esteja à mercê desse outro que lhe invade. Muito diferente de Vitor, totalmente subjugado ao gozo divino massacrante. Foi muito importante que a transparência fosse construída como um espaço para ela existir além das nomeações prontas, onde ela sempre pôde trazer questões religiosas na mesma medida que podia se montar e se maquiar, sem receber da analista uma resposta pronta. O gozo que invade está mais barrado, e a sua construção delirante não desaparece, não se enganem, mas ela é bem mais estabilizadora. O ciclo de análise pode, enfim, encaminhar-se para um fim. Esse caso, ele expõe como a diferença entre clínica e social é muito pouca, não existe algo que separa um do outro. E como as construções de gênero, homem, mulher, cis, trans, são respostas íntimas ao enigma do outro. Parte do esforço de se produzir algo singular perante o encontro com o real, independentemente da estrutura clínica. A elaboração de uma posição masculina, Vitor, não é de forma alguma mais natural ou instintiva do que qualquer outra. Não é algo determinado biologicamente, mas uma máscara social como qualquer outra. A narrativa individual e as insígnias da cultura estão em diálogo e exigem, cada uma de seu modo, que algo seja cedido. O sujeito do inconsciente, que emerge no setting analítico, marca rachaduras do discurso social que está impregnado na fala do paciente e permite que se escute algo do desejo por trás das demandas da cultura. Em análise, o olhar do outro não vai cessar, mas pode ser mais negociável e menos arrasador. É isso. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord de m'accueillir et je m'excuse de ne pas parler portugais.
Deixa. É, Lève-toi, tu vas pas tomber. boa tarde. Agora foi, tá? Alô? Funciona. Boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpas por não falar português e não poder me fazer entender, mas eu aqui vou tentar fazer essa intermediação da melhor forma possível. C'est extrait. Bon, je suis très heureux d'avoir entendu ces trois cas qui me semblent extrêmement travaillés, euh, très intéressants pour les questions qu'ils soulèvent. Faut que je te laisse la parole. Estou muito feliz de estar aqui tendo contato com esses três casos. Eles estão muito bem trabalhados e dão oportunidades muito interessantes de avaliar as questões que são apontadas aqui. Au-delà des logiques subjectives que j'aimerais questionner peut-être une par une, voilà. Euh, je trouve que ce qu'on peut entendre quand même particulièrement dans ces trois cas, c'est l'engagement des trois praticiens, l'engagement des trois, de vous trois. Para além das lógicas subjetivas de cada sujeito envolvido, a gente consegue escutar, acima de tudo, o engajamento pessoal de cada um dos praticantes, que é uma coisa que chama atenção, e eu vou, na sequência, apontar as questões de cada sujeito em cada caso relatado, mas eu gostaria, primeiramente, de ressaltar o quanto me chamou a atenção a qualidade do atendimento que cada um prestou. Oui, parce que se posent des questions à la fois théoriques avec ces cas qui permettent d'interroger, la clinique permet d'interroger la théorie, mais aussi de vraies questions cliniques de comment se positionner dans le transfert. Tem questões que aparecem que são de ordem teórica, que advêm diretamente da clínica, mas também questões de como se posicionar diante da transferência. Bon, donc je vais prendre les cas un peu un par un et peut-être on pourra faire des ponts parfois entre les deux, parce qu'ils m'ont tous les trois beaucoup intéressé, pour des raisons un peu différentes. Os três casos me interessaram por motivos diferentes, então eu vou percorrê-los um a um e, na sequência, a gente pode tentar fazer umas pontes que me ocorrem aqui. Je vais commencer dans l'ordre, quoi. Le cas James, dont Raphaël nous a parlé, qui est particulièrement intéressant, mais aussi fascinant, au sens où on est fasciné par l'aspect criminel. Voilà. Começando pelo caso James, que tem essa característica muito fascinante do aspecto criminal. Isso, eu acho que isso chama muito a atenção de cara. Et je précise parce que c'est particulièrement difficile de se départir de cette fascination-là. Et vous le dites d'ailleurs en disant qu'au début, vous êtes un peu angoissé, etc. Et quand même, pour que le travail se fasse, passer au-delà des projections imaginaires qu'on peut avoir. Então, é importante chamar a atenção que é difícil de início lidar com um caso desse por conta das projeções imaginárias que todos têm, e a Rafaela chama a atenção no início que ela tinha uma certa angústia, então eu quero parabenizar por ela ter conseguido superar esse primeiro bloqueio, que não é pouca coisa, dado o material. Il n'y a rien de plus humain, je crois, que d'avoir peur d'un type qui mange de la chair humaine et qui vous le dit. Voilà. Au-delà de l'angoisse de rencontrer la psychose que pointe Lacan, il y a aussi l'angoisse de rencontrer le monstre tel qu'il se présente. Para além da angústia de encontrar a psicose, conforme Lacan aponta, existe a angústia de efetivamente estar de frente com alguém que é um monstro, que come carne humana e que fala sobre isso. Enfim, isso é
apavorante. Alors forcément, Raphaël, c'est peut-être pardon, James, c'est peut-être le cas le moins ordinaire. Voilà. Il y a beaucoup de phénomènes élémentaires rapportés, il y a un traitement neuroleptique, si j'ai bien compris, important, des hallucinations, etc. Mais il me semble que ça apporte beaucoup pour interroger la théorie quand même sur comment il se construit un corps. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu si vous avez une idée? Ah, sim. O James, ele é o caso que entra um pouco mais na extraordinariedade, apesar de muitos fenômenos elementares, e, enfim, ele responde bem ao tratamento medicamentoso, a princípio, adere muito bem, mas eu achei interessante começar a pensar a maneira como ele constrói um corpo. Isso chama atenção, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Em relação à construção de corpo, assim, o que aparecia muito é que ele é engraçado porque quando eu escutei, né, a primeira vez que o Douglas me convidou para poder escutar, né, a construção de caso clínico no CAPS, a gente chega com uma ideia um pouco um imaginário, né, tomando uma proporção absurda, no entanto que a assistente social que faz esse primeiro movimento, ela convoca toda a equipe do CAPS justamente para poder trabalhar esse caso. E por que eu estou voltando nesse ponto? Porque quando ela faz esse movimento, eu não tinha visto quem era o James ainda. Então, quando eu tive o primeiro encontro com ele, ele já quebrou algumas barreiras que estavam estereotipadas para mim. Por mais que minha escuta tinha que acontecer a partir do processo, eu começasse propriamente a escutar, ele era uma pessoa extremamente preocupada com a aparência. Então, assim, ele tem uma articulação de usar tipos de tecido na cara. Então, se ele está com uma bermuda de linho, ele não vai estar com uma blusa que não articule com essa bermuda. Tem todo um cuidado que tem que estar sempre muito limpo, né? Ele diz também dessa coisa de sempre se aproximar de mim, assim. E mostrar, tá vendo? Olha, eu fiz a cirurgia, mas tem algo que eu acho que o médico poderia ter tirado mais, você não acha? Aí ele joga isso para mim. E aí eu falo assim, nossa, mas ficou tão bom, ficou ótimo. E eu acho que amarrava muito ele na troca, eu elogiá-lo nesse sentido mais do físico, né? Que tirava um pouco ele desse lugar que a mãe colocava de viado. Então, assim, ele trocava às vezes o boné. Eu falava, esse boné eu nunca vi e tal. Ou então ele falava assim, nossa, semana que vem eu não vou conseguir vir, que eu vou ter em Barbacena trocar, que a lente do meu dente caiu. Aí ele realmente chegava e aproximava de mim e me mostrava. Teve até um momento que ele precisou trocar de óculos, que ele estava com... Você vê como é que essa importância desse corpo, do olhar do outro sobre o corpo dele, mas não qualquer olhar, um olhar que ele valorizava. Então, por exemplo, se chegasse no cabo, se alguém olhasse para ele, até com um certo interesse, porque ele tem muito bem aparentado, sabe? Assim, é aquela pessoa que você olha e você fala, velho, essa pessoa acabou de sair tomar um banho. Aquela pessoa que você olha parece que ela não está suja, sabe? Assim, tá tudo no lugar, tudo organizado ali. E aí, uma sensação que eu tive quando eu estava escutando ele é que essa transferência comigo e esse olhar que eu tinha para o corpo dele, que não era invasivo, deu um lugar para ele no tratamento. No sentido de até mesmo facilitar que ele me trouxesse esse desconforto com o próprio corpo. Então, foi um movimento de ver que ele tinha essa dificuldade, de dar lugar para essa dificuldade, de entender que para ele era importante que o médico tivesse tirado mais um pouco, que era importante que ele tivesse com as lentes todas colocadas no lugar. No entanto, que eu percebi isso, só para eu concluir, num momento em que ele está conversando comigo e fala, vou ter que trocar de óculos. Aí ele diz para mim, assim, vou escolher uma armação, mas o que você acha? Assim, você acha um dourado, um prateado? Eu falei, acho que o prateado te cai bem e tal. E aí, na outra semana, ele chega com um óculos muito parecido com a minha armação. Eu fiquei assim, olhando para ele, assim, aí ele, você viu meu óculos? Aí ele tirou, é parecido com o seu. Mas não tem esse vermelho aí que eu achei que ia ficar parecido demais. Então, assim, eu acho que esse processo de escuta, de escutar não só a narrativa, eu tive que aprender a escutar o corpo dele. E à medida como ele chegava para mim,
eu tinha que articular como que eu ia fazer essas aproximações clínicas, né? Eu tinha que ir ajustando a minha escuta, porque o corpo para ele era muito importante. Tanto a minha presença de corpo ali, no entanto que o primeiro movimento que eu fiz foi sair de trás da mesa e colocar a cadeira na frente para eu escutar ele de frente. E todo mundo ele estava passando por psiquiatra falando cápsula e tinha um movimento de ter uma mesa sempre separando ele do psiquiatra. E como teve esse imaginário tomou uma proporção muito grande, a primeira quebra que eu acho que a gente teve que propiciou essa troca com ele foi quando eu arrasto a cadeira, fazendo barulho mesmo, e coloco a cadeira de frente para ele. Aí eu falo, "Não, eu quero escutar de você, a fulana já me falou e tal, mas vamos ver como é que é isso." Eu acho que isso tudo amarrou muito bem, assim, essa questão de escutar o corpo dele também. De changer la position de la chaise. Et elle fait ça de façon très bruyante. Et elle a l'impression que ça a aidé à casser un peu l'imaginarisation qu'il y avait autour de lui. Et systématiquement, elle se rend compte qu'elle écoute son corps autant que ses dires, puisque c'est quelque chose qui démontre qu'il est important constamment. Il est toujours préoccupé par ça. Donc, Oui, c'est très intéressant, puisque effectivement, je me demandais à quoi lui sert cette pratique de vouloir manger, incorporer le corps d'un autre, là, un genou, etc. Dans votre cas, j'avais cette idée-là, cette intuition, disons que il y avait quelque chose chez lui qui cherchait à se constituer un corps, et sans doute que le traitement par les vêtements, par l'apparence, permet ça. Donc, bravo de soutenir ça. Et vous mentionnez, enfin, vous avez traduit comme ça, un déplacement sadique à un moment de ces pratiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que, quand même, je suis un peu, comment dire, taquin. Et je me demande toujours si ça marche si bien que ça, ce qu'on fait, et où passe la jouissance. Quand il y a plus ce fantasme nécrophile, là, enfin, pas nécrophile, mais cannibale. Bon, il n'en parle plus, qu'est-ce qu'il met à la place, quoi? Peut-être que vous en savez plus. primeiramente, ele pontuou que isso intrigava, que intrigou ele, né, iniciando a leitura do caso, que diabo que esse cara estava querendo com essa obsessão com parte do corpo, comer um joelho, comer uma orelha, aonde que isso ia, e que intuitivamente ele teve essa sensação que esse cara estava tentando construir um corpo próprio, né? Isso foi muito bem feito, né? Como ele falou, bravo. Mas a coisa do deslocamento do gozo sádico dele é uma questão que ficou para ele, porque ele disse que ele é um pouco tacanho, na medida que ele tem dúvidas dos resultados da própria prática, sabe? É uma questão que aparece muito para ele. Ele quer saber como você percebeu assim, essa questão do deslocamento do gozo sádico desse sujeito. Foi uma questão que a gente demorou bastante para poder chegar a essa posição, mas eu acho que, respondendo essa pergunta, eu fui percebendo, obviamente, a partir da supervisão do Douglas, né, que tinha uma certa, que para ele, essa posição, de imediato, assim, na minha escuta, eu tinha a sensação de que era uma construção delirante, que ele poderia meio que se separar dessa mãe. Porque ele era muito visto pela mãe como um menininho, porque tem uma questão de a mãe... ele não trabalhava, então, assim, a mãe sustenta ele. Ele chega no CAPS com um carro de 140 mil reais, com as rodas cromadas. E é a mãe que mantém isso, entendeu? As roupas eram todas de marca e tal. Então, essa posição sádica vinha muito dessa coisa de, tipo assim, ó, eu faço, eu consigo, eu vou lá, eu consigo fazer isso. Meio que amarrava tanto o eu não sou o filhinho da mamãe, mas também trazia um pouco de, tipo assim, eu sou perigoso, eu já fui preso. Mas, assim, ficava só nessa posição, sabe? Era, tipo assim, como se ele estivesse dizendo para mim assim, olha, por mais que eu venha no carro e durma com a minha mãe, se eu quiser, eu posso ir ali onde é que o pessoal falou que desovou o corpo e comer um pedaço do joelho. Então, e era de uma certa questão de uma megalomania também, assim, sabe? Era de uma coisa meio grandiosa. Não posso comer o joelho de qualquer pessoa. Eu tenho que comer o joelho daquele cara que foi silenciado pelo traficante, daquela... Então, tinha sempre esse...
esse reflexo de algo que podia ser feito por outras pessoas. Et du sadisme. Il y avait quelque chose d'auto-affirmation dans le sadisme, dans le sens où c'est quelque chose qui, c'est lui qui va le faire, c'est lui qui est capable. Et aussi, ça le met dans une position plus masculine, où il est quelqu'un qui est digne d'un peu plus de peur. Et comme ça, il commence à broder un peu dessus en cherchant à manger un goût de quelqu'un qui est important. Il y a une mégalomanie qui s'installe, qui est sous-jacente. E aí, nesse sentido desse deslocamento que ele faz a carne, parecia que era um pano de fundo, assim, sabe? E que ele vai deslocando, às vezes, para a forma... Quando ele, por exemplo, quando a gente faz uma aposta, né? Mas quando eu falo com ele assim, sua mãe tá adoecida, né? Eu tive uma conversa com ela, uma entrevista, e ele se amarra nesse lugar de o homem que cuida dessa mãe, não é só um homem, é o homem. Entendeu? Eu não sou um homem na vida da minha mãe, eu sou o homem que cuida, mas se eu quiser a qualquer momento também sair dessa posição de o homem que cuida da minha mãe, eu posso fazer essa passagem ao ato de comer essa carne, entendeu? E eu acho que quando eu quero fazer essa colocação de que talvez, que é uma coisa que eu não tinha pensado, de comer essa carne, talvez seja uma coisa que ele estivesse dizendo dele mesmo, né? Quando ele fala, porque essa amarração, ele desloca ela para a relação de o homem que fica com a mãe, para a relação do cara que ajuda num bar, lá, né? Então, eu bebo como todo mundo bebe naquele bar, mas a moça só confia em mim, só em mim, para ficar perto da caixa registradora. Então, tinha sempre essa separação dele em relação ao outro. Ele sempre se colocava como algo muito grande, muito superior, assim. Dans ces épisodes quotidiens de la vie, genre, par exemple, il y a une femme qui a un bar, elle ne fait confiance qu'à É o obsessivo que nunca deixa faltar. E nesse sentido, eu fui percebendo como que ele faz esses deslocamentos. Mas ele faz esse deslocamento também muito no plano do imaginário. Era tipo assim, quando eu estava preso, eu era muito bem conhecido por ter sido preso. Quando eu estava preso, eu consegui ficar só 2 anos. E depois eu fui para o regime aberto, eu conseguia ficar lá fora, vendendo as coisas da prisão. Então, era sempre o deslocamento trabalhado no imaginário. Porque ele não, às vezes ele não saía, sabe? Ele não fazia essa passagem de fazer um deslocamento mais palatável. Era sempre muito no ideário, assim, que ele deslocava de uma coisa para outra, de posições que permaneciam sadias e essa megalomania. C'est là les déplacements. Il change constamment de position dans sa tête. Il raconte des histoires où il a fait des trucs, il est allé. Il continue de raconter. Il fait ça tout le temps et il y a l'histoire de la mère et de se manger à soi-même qui est une espèce. Elle se rend compte que c'est un arrière-plan, ça. Oui. C'est quelque chose de quoi elle s'en sert pour imaginairement se donner une consistance d'exception. Oui, puisqu'il a quand même. Alors, c'est pas le seul. Hein. Oui, il faut passer au prochain cas. Ouais. J'allais faire une transition. C'est pas le seul qui a une compensation folle avec sa mère, puisqu'il y a aussi Caillot, a priori, qui dort avec sa mère à un moment, c'est ça. Ou pendant longtemps. J'espère. Oui, c'est une transition. Effectivement, é verdade, não tem só esse caso que tem uma relação de compensação muito intensa com a mãe, porque o caso do Caio também não é verdade. Bon. Alors, le cas que vous nous avez présenté, Thiago, là, alors c'est très intéressant parce que je suis pas d'accord avec vous. Alors, é interessante no caso do Caio que ele discorda de você, vamos ver por quê. Mais alors, du coup, alors, par contre, je suis d'accord sur les progrès du cas. Ele está de acordo com o progresso do caso. Ouais. Et comme je ne suis pas d'accord, en fait, ça soulève d'autant plus de questions que j'aimerais vous poser, pour que vous m'éclairiez, en fait. Mas o progresso do caso suscita mais perguntas ainda, que é o que ele vai começar a colocar agora. Je ne suis pas d'accord parce que ça n'est jamais très facile de distinguer, surtout avec des symptômes comme ça, des cas de
psychoses qui commencent dans l'enfance et des cas d'autisme. Voilà. A discordância dele está na localização do autismo ou da psicose na infância. Euh, Est-ce que, par exemple, pour soutenir votre diagnostic d'autisme, pour essayer de vous convaincre, est-ce que vous remarquez quelque chose dans ce que Jean-Claude Malval, puisque c'est des cas malvaliens quand même, appelle le gel du signifiant unaire, enfin, c'est-à-dire une façon dont le langage se fige pour lui? Você percebeu, na linha do pensamento do Melival, que esse menino tinha congelamento do significante unário? Gel. Oui, comment il se débrouille dans le langage, disons. Est-ce que vous pourriez nous dire Como un que ele peu lida plus? com a linguagem? No final das contas, é sobre isso, assim. É. Olha, eu fiquei particularmente assim, quando ele começa a trazer, principalmente a escrita, a relação dele particular com a escrita, que ele fica com sessões inteiras escrevendo de uma forma muito peculiar, de alguma forma dizendo ali, podendo se posicionar à frente as questões que afetam ele, sabe? E ele traz histórias densas de forma muito particular. E, de alguma forma, isso, a gente pensando na continuação do caso por essas vias, sabe? Essa relação particular com a escrita. À Caillou, c'est ça? Caillou. Ah oui, c'est le nom. Le gamin, il écrit pendant les séances. Au bout d'un moment, après que son père est Oui, décédé, oui. il commence À écrire utiliser avec les l'IA. signes. Oui, Ouais. c'est ça. Uma articulação simbólica muito grande, muito expressiva. E, assim, ele traz vários trocadilhos na conversa, metáforas. Muito interessante, sabe? Il a un langage super développé. Il fait des métaphores. Oui. C'est... Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne me, je ne l'ai pas rencontré moi, il ne me semble pas si angoissé que ça par la prise de parole, alors que des fois on entend les autistes qui parlent avec une marionnette ou grâce au reflet du miroir ou qui essayent d'avoir une langue robotisée comme ça, enfin. Est-ce que vous retrouvez quelque chose comme ça? Ele apresenta angústia com a tomada da palavra, que diz que é muito frequente que o autista precise de alguma borda para poder se posicionar, um marionete, um objeto qualquer que vai falar por ele. Esse menino parece muito à vontade com a questão da tomada da palavra. Se você detectou em algum momento que havia alguma angústia desse tipo. Não, eu acho que a única angústia dele, às vezes, é nessa relação do outro, mas quando ele começa a sessão, o tempo dele, ele vai longe, sabe? Assim, como que eu posso dar um exemplo aqui? A dificuldade está em começar uma interação, sabe? Porque quando ele parece que você tem que dar um empurrãozinho para começar uma interação, sabe? E aí, quando é de algo particular dele que ele gosta, e aí a interação flui de uma forma muito tranquila, e às vezes é preciso encerrar a sessão mesmo, porque ele vai longe, nesse sentido. Donc, il n'a pas forcément d'angoisse, mais il faut quand même l'inviter à prendre la parole. Il ne le fait pas spontanément. Mais effectivement, du moment où on l'invite, il s'en va tout seul. Donc, il y a une angoisse, quelque part. C'est de débuter. Dificuldade tem dar a partida. Mais bon, au-delà de cette question diagnostique, je voulais quand même aussi remarquer la façon dont vous avez eu de lui permettre de perdre. Et est-ce que ça peut lui apporter quand même dans la vie? Vous concluez, ou je crois que c'est vers la fin en tout cas, même comme ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser maintenant sa capacité à perdre pour faire lien social? Et ça me paraît quand même une très bonne orientation. Ele parabeniza a orientação
É, Primeiramente, ele parabeniza essa orientação de introduzir a perda para o sujeito. É uma coisa que tem um valor muito grande. Se você acha que a partir dessa conceituação que ele adquiriu, se isso ajuda a fazer laço social, talvez de repente diminui assim, a angústia que ele tem ao tomar a palavra espontaneamente, ou, né, se isso pacifica as questões dele de uma certa forma. Bom, uma sessão bem recente, né, ele traz uma construção a partir de um jogo que ele traz um pouco, a partir do jogo, essa relação que é possível comigo, no caso. Eu não vou entrar em detalhes, porque é muito complexo a criação que ele fez na sessão, mas ele criou um modo de julgar, mostrando a possibilidade de uma interação com o outro e mostrando a possibilidade de perda, e que ele aceita essa perda na interação com o outro. E aí eu fiquei pensando na questão da ilha de competência, que algumas coisas estão postas, né? Ele traz em algumas histórias os interesses dele, só que tem uma dificuldade de partir para a construção dessa ilha de competência. Bon, là, c'est son micro. Il a dit qu'au bout d'un moment, le Caillot il va créer un jeu qui est hyper compliqué. C'est difficile de rapporter de quoi il s'agit. Mais donc, l'enjeu du jeu, c'est justement d'être capable de supporter la perte. Donc, il trouve que c'est quand même un moment tournant où ce garçon acquiert la valeur du signifiant perte et essaye de le mettre en jeu. Quoi. Oui, oui, d'abord parce que pour faire un lien social, effectivement, il faut un peu consentir à minima à la perte, même si c'est pas possible de structure, au moins faire semblant de le supporter. Et puis quand même, le grand travail que vous faites, le grand trajet de Caillou, c'est au début, il se défend activement vraiment contre un autre qui voudrait jouir de lui, qui ne perd jamais, enfin il est Dieu, il se bagarre, etc. Il ne peut pas perdre. Alors qu'à la fin, quand même, vous arrivez à rendre ça plus pacifique, son rapport à l'autre. Il a un rapport à l'autre plus pacifique, ce qui lui permet même d'envisager qu'il pourrait perdre. Alors avec un montage spécifique, vous dites, mais et donc une entrée dans le lien social sans doute un peu moins complexe que quand il est arrivé voir. Esse outro desse menino inicialmente era muito invasivo, ele absolutamente não tolera nenhuma possibilidade de derrota, e ao final do processo primeiro, a possibilidade de derrota é fundamental para fazer laço social, então é muito importante conseguir introduzir esse dado nessa esfera subjetiva, e ao final, ao que parece, pelo menos através do jogo, ele já começa a conseguir elaborar essa conceituação. Então, foi um tremendo passo terapêutico que foi dado aí. On peut passer à l'autre. Oui, on peut passer. Mais bravo. Parabéns. Et donc, pour, le cas que nous a présenté Gabriel, là, Victoria, c'est un cas très contemporain aussi, enfin, c'est-à-dire qu'on rencontre dans la clinique assez volontiers, de transition et des transitions comme ça, qui témoignent dans certains cas du fait que il ne s'agit pas tout à fait d'une identité qui se serait déposée, qui aurait sédimenté dans ces cas-là, justement. É o caso do Vitor Vitória, é um caso muito contemporâneo, né, que apresenta essa identidade que não está completamente sedimentada, né, não está, enfim, consolidada de um lado ou de outro, e esse percurso é muito interessante, né? Oui, alors la façon dont vous démontrez la psychose est assez convaincante, et puis le déroulé du cas le laisse quand même Ele ficou bien muito montant. convencido pela sua apresentação da psicose e o desenvolvimento do caso
tá bem em consonância com a sua leitura mesmo. Mais au début, vous pensiez que vous aviez affaire à des phénomènes hystériques. Et alors, quand vous avez d'abord, comment vous avez changé d'hypothèse? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'hypothèse? Et surtout, comment avez-vous modifié votre positionnement dans le transfert, etc. Sim. Pour tout le monde, d'ailleurs. De início, você tinha a impressão de que poderia ser o caso de uma histeria, e à medida que a análise foi se desenvolvendo, você elaborou uma outra hipótese. Então, o que que te levou a elaborar essa hipótese de psicose e, principalmente, o que que isso mudou no seu manejo? Primeiramente, o que mais solidificou a hipótese de psicose foram quanto que ocorriam fenômenos elementares, inclusive em momentos onde ela não tinha utilizado substâncias ilícitas, drogas, por exemplo. Que no começo eu tinha essa suspeita de que era uma identificação histérica muito grande com o discurso religioso, que, mediante o uso de psicóticos, era exacerbada. Mas a importância dessas construções, essas certezas para ela foram muito evidentes. E também a presença de Deus como esse substituto, talvez essa suplência do nome do Pai, que era o que barrava, né? E como que a direção do tratamento foi, então, não tirar essa suplência, mas torná-la um pouco mais negociável. En fait, c'était de prime abord, ça se voyait énormément, la question de Dieu et toutes ces possibilités d'hystérie, sauf que le personnage faisait quand même pas mal de phénomènes élémentaires sans utilisation de substances. Et c'est cela qui l'a pointé un peu vers la psychose. Et ce qui a changé essentiellement dans sa conduite, c'est qu'il ne mettait plus en question les constructions de ce sujet-là et il se met à les alimenter au lieu de les décourager. Ben oui, c'est ça, c'est capital quand même, en fait, de considérer que ce sont des constructions qui le protègent plutôt que des identifications. Enfin, vous savez, Freud, il dit, mais c'est dans la névrose que la psychanalyse procède per via di levare, comme la sculpture en enfant. Mais c'est pas tellement ça qu'on essaye de faire dans la psychose. Ça change É tout. muito importante essa questão de conduzir esse paciente que não é neurótico a não desfazer as construções dele, porque, né, segundo ele cita Freud, na medida em que Freud diz, em síntese, que psicanálise não é para psicose, porque a psicanálise, ela se baseia no modelo neurótico, ela faz uma decodificação, mas você está lidando com um sujeito que não tem o que decodificar, ele está te apresentando tudo ali. Então, é extremamente importante você poder se colocar nesse lugar, de fato, de sustentar essas construções desse sujeito. Parce que j'ai une petite image, je dis dans la psychose, enfin dans la névrose plutôt, on peut déshabiller le sujet, alors que dans la psychose, il vaut mieux l'habiller. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que dans la névrose, le sujet, il a affaire à la question du désir de l'autre, tandis que dans la psychose, il est quand même objet de jouissance, ce qui est quand même plus angoissant. Il y a pas dans la névrose, il y a déjà le voile du fantasme, protège un peu, qui est déjà trop, presque, enfin trop pour finir l'analyse, mais donc valider ces constructions comme ça, Victoria, enfin, et suivre comme ça, c'est quand même lui permettre d'élaborer quelque chose à sa mesure. Des fois, quand je parle de vêtements, justement, je file la métaphore, faire du sur-mesure. Le névrosé, il s'accommode à peu près du prêt-à-porter. Ele está dizendo que você precisa fazer uma alfaiataria diferente para o neurótico e para o psicótico, porque o neurótico você precisa despir. Porque ele está lidando com essa decodificação do desejo do outro. O psicótico, ele é objeto do desejo do outro, ele está muito mais angustiado. Você precisa vesti-lo ao máximo possível para que ele possa se aparelhar para fazer frente a essa invasão que vai vir constantemente do desejo do outro. Et alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, puisque c'est aussi très contemporain, c'est la question du trauma, la question d'avoir été objet de jouissance avant, qui
Et pour Victor, Victoria, c'est la raison de toute la suite. C'est ça qui est quand même explicatif. À un moment, il se présente comme, disons, ayant des désirs, je ne sais pas s'il s'agit de désirs, mais il y a une attirance homosexuelle, mais c'est malgré lui. C'est pas du tout la question de son désir, c'est parce qu'il a été traumatisé. Et ça, c'est quand même assez caractéristique de la psychose, je crois. Enfin, et peut-être vous pouvez nous en dire plus sur comment il parle de ses partenaires amoureux. Est-ce qu'il y a un choix amoureux déjà, ou est-ce qu'il est tout le temps objet? Talvez, não sei se você poderia desenvolver um pouco mais isso, chamou a atenção dele que o processo transexual para esse sujeito começa com um trauma. E esse sujeito está constantemente nessa posição de objeto. Essa atração que ele desenvolveu pelo outro sexo e por ser pelo mesmo sexo e por ser de outro sexo, adveio dessa posição de objeto. Então, ele quer saber como é que funcionam as relações amorosas desse sujeito, se em algum momento você percebe que ele constitui algum objeto, sabe? Como que ele fala das relações que ele tem. Sim, me parece que esse trauma está marcado pelo momento onde esse indivíduo se viu como objeto, né? E como que isso foi, da forma, insuportável para ele, porém, ao mesmo tempo, muito atrativo. Ele sente muita atração pelo primo, pela posição submissa, e ela traz, atualmente, uma atração muito grande por homens como aqueles que podem validar a feminilidade dela. Então, o homem, o namorado, seria aquele que iria completar, que iria protegê-la, que iria, de alguma forma, comprovar para ela mesma que ela é uma mulher, pelo desejo do homem, pelo olhar do homem. E isso tem muitos tropeços na vida dela, né? Ela não consegue isso plenamente, mas ela consegue criar esses arranjos, como a própria prostituição e arranjos ali nas relações pessoais, para conseguir tirar algo disso, tirar alguma satisfação e começa a esboçar agora alguma troca de posições. Il est toujours un objet. Começa a esboçar Toujours un postos que me satisfazer de outro jeito. Ce qui a changé, c'est que Inclusive, agora ela se relacionou recentemente com uma outra mulher trans. E isso foi importante para ela. Assim. Foi maintenant, um afeto que ela nunca tinha sentido. maintenant, il est hétéro. Donc, il est une femme Oui, c'est lesbienne. ça. Donc déjà, oui. C'est intéressant. Il dit que si Victor a commencé à désirer des hommes malgré lui, Victoria, elle cherche les hommes et leur désir la valide en tant que femme. Oui, parce qu'une femme qui aime les hommes, pour la Bible, ça va. Il y en a un peu, oui. Non, mais puisqu'il est un peu coupable avec l'histoire de la religion, etc. Le fait d'être une femme, ça le fait redevenir hétérosexuel et donc moins coupable vis-à-vis des Écritures, quoi. C'est ça. Ça, c'est une bonne question à poser, puisque c'est une lesbienne. Então, ele está menos culpado agora que ela, na verdade, tem menos culpa agora que se relaciona com uma mulher, ou a questão da culpabilidade nas relações com homens comparecia do mesmo jeito, enquanto Vitória, não enquanto Vitor. E Vitória, ela não traz a culpa. Ela traz a culpa de ser a Vitória mais do que a culpa de se relacionar com Parce que homens. la femme, c'est le péché. Vitória. Ouais. Il n'y a pas de culpabilité en tant que femme. Ah oui. Il y a la pomme, tout ça. Oui, oui. Donc, la culpabilité, ça n'appartient qu'à Victor. C'est quand même, on voit là l'inventivité des solutions des sujets, à quel point, moi, je trouve ça toujours formidable, quoi, comment les sujets arrivent à se trouver des logiques particulières qui leur permettent de concilier tout ça, quoi. Isso mostra bem, ele acha isso formidável, a maneira como os sujeitos conseguem criar suas soluções e dar esses resultados aí muito particulares. Enfin, je précise, grâce au travail sous transfert É, Graças a esse trabalho na Correto. transferência muito bem feito.
puisqu'il le dit, hein, ça lui permet de prendre un peu de distance avec les écritures qui dicteraient tout, sinon pas sa vie. É porque o trabalho fez com que ele conseguisse colocar, ele ainda era ele, né, na época, conseguisse colocar em questão a relação com a Bíblia, no final das contas, que não era não tinha atravessamento inicialmente, né? E isso foi resultado do trabalho de vocês. Oui, c'est pas encore un croyant, c'est pas quelqu'un qui croit, c'est pas l'hypothèse de Dieu, c'est la certitude encore un peu, mais qui fait moins d'effet. É porque ele não é um crente, ele tem certezas, ele não crê. Crer comporta dúvida. C'est très, très intéressant. Muito interessante. Là, on a 2 minutes. Ouais. Bah, On peut toucher à la fin. d'accord. Bah, touchons à la fin pour vous remercier tous les trois, et puis les trois sujets que vous nous avez présentés. Vraiment du travail, vraiment, enfin, redire un peu aussi ma satisfaction d'avoir la chance de venir commenter, enfin au moins de les lire, quoi, ces travaux, de vous entendre, de voir les trois cas, me semblent témoigner de comment un sujet peut prendre de la distance, grâce à vous, prendre de la distance par rapport à son autre. De la souplesse, au moins, plus que de la distance. Então, parabéns a vocês por terem feito um trabalho que permitiu, e isso é uma coisa que os 3 casos têm em comum, que o sujeito tome um pouco de distância do seu outro. Que o sujeito se suavize um pouco. No final, isso é uma coisa que os 3 casos têm em comum, são as conquistas dos 3 casos. Et au fond, je pense que c'est l'essentiel de notre travail, c'est-à-dire que les sujets, d'ailleurs, quelle que soit la structure, y compris dans la névrose, retrouvent un peu de souplesse dans le lien social. C'est ça qui est problématique, c'est quand le lien social est trop rigide. Même un névrosé peut être un peu persécuté, par exemple, par un chef ou un truc comme ça, et c'est toujours désagréable. É verdade, até na neurose pode haver, muitas vezes há um excesso de rigidez. Então, a maior parte do trabalho é justamente promover essa suavização da posição subjetiva. Il y a une vidéo de François Le Guil que je vous conseille, une toute petite vidéo, peut-être qu'elle peut être sous-titrée, sur le diagnostic, où il revient très long, enfin, c'est pas très long, il revient sur l'utilité du diagnostic en psychanalyse en disant que ça ne sert absolument pas le sujet, ça sert le praticien pour pas envoyer le sujet faire n'importe quoi, pour pas confronter le sujet. Et c'est vraiment ce dont vous avez témoigné là, c'est-à-dire qu'une orientation clinique permet quand même d'éviter au sujet qu'on rencontre le pire. Enfin, le pire, en tout cas. Tem uma referência de um vídeo do François Le Guil, que ele quer mandar para vocês, recomenda de vocês assistirem, onde o Le Guil diz que o diagnóstico não serve nem um pouco para o sujeito, ele serve para quem está clinicando, para poder tomar a posição certa e evitar o pior, ao invés de fazer besteira. Isso vocês foram bem sucedidos nisso. Muito obrigada a vocês. Nós vamos tomar um pequeno café e voltamos em 10 minutos, tá bom? A gente nunca volta em 10 minutos.